Voltamos aos 500 da Galileia. No diálogo, Jesus não prometeu facilidade. Ele avisou: eis que vos envio como ovelhas entre os lobos. Prometeu dificuldade e sacrifícios, mas também disse que a gente não estaria só. Como entender, então, essa dualidade entre sacrifício e amparo? É o que iremos abordar no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada, lendo e refletindo este livro, Boa Nova, de Humberto de Campos, recebido pelo saudoso médium Francisco Cândido Xavier. O episódio de hoje é a segunda parte do capítulo 29, Os 500 da Galileia. No episódio anterior, a gente abordou que essa passagem a menção é um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, onde ele menciona que Jesus apareceu para em torno de 500 pessoas na Galileia. E aqui nesse capítulo, Humberto de Campos vai se aprofundar o que aconteceu nessa aparição de Jesus. Nós falamos que tamanha emoção, abordamos, no episódio anterior, que muita emoção foi vivida por os que viram Jesus, porque estavam ali naquele monte. E aqui Jesus começa a falar, e é onde a gente vai começar o episódio de hoje. Jesus começou, chamando de amados. Importante lembrar que Jesus não falou, não usou palavras, tudo que for mencionado aqui foi sentido pelos 500 da Galileia. Eles sentiram, como Humberto de Campos coloca aqui, escutaram na câmara secreta do coração. Ele fala assim, amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Então ele fala assim, olha, já enviei meus discípulos como ovelhas entre os lobos e sugiro que vocês sigam eles. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Então, os discípulos vão à frente, eles vão jogar a semente e outros virão depois para fermentar. É como se o bolo, você vai fazer o bolo, o pão, a gente coloca o fermento e pum, cresce. Então, primeiro alguém coloca ali a semente, depois vai ter que vir alguém para fermentar, o bolo, o pão. Jesus está fazendo essa metáfora, para dizer assim, olha, uns foram na frente para semear, vocês virão para fermentar. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Então aqui são os trabalhadores da primeira hora. E a gente muito ouve no Espiritismo, inclusive, que nós somos os trabalhadores da última hora. Porque Jesus está chamando para o trabalho. Jesus está chamando para a gente seguir os seus passos. E aqui são os primeiros trabalhadores que ele está chamando. E a gente está com esse chamado há mais de 2000 anos. Alguns de nós já ouviu em outras oportunidades, nos recusamos. Alguns de nós pode ter ouvido e deturpado a mensagem. E aí o Espiritismo nos ajuda a amplificar o nosso entendimento, a nos trazer a responsabilidade de como usamos a nossa vida, o nosso dia a dia. E aí vem um alerta, que a gente ouve diversas vezes, está inclusive numa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, esse alerta dos trabalhadores da última hora. Mas Jesus continua, se comunicando com os 500. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Então, para você conquistar o tesouro dos céus, você vai encontrar em algumas vezes o martírio da cruz e a ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Então, assim, até a mensagem de Jesus,
até o reino dos céus ser implementado em cada um de nós, né, no espírito das todas as criaturas, vai ter muita dissidência, né? Vai ter muito conflito. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Então, Jesus está fazendo referência, inclusive, a outra passagem do Evangelho, onde ele convida para a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir ele. E ele está dizendo que ele fez isso, que ele negou a sua própria vontade para aceitar os desígnios de Deus, que foi a sua cruz, que foi o seu martírio. Então ele está apontando aqui que assim, não era o caminho que ele imaginava seguir, mas que foi os desígnios que Deus o apontou, e ele aceitou. E ele diz o seguinte: fazei o mesmo, negue a si mesmo, aceite a vontade de Deus, tome a sua cruz e me siga. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. Então ele está projetando o futuro. Assim, vão ser séculos de luta. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória. Então, a vida material lá é transitória, cheio de enganos. Então é preciso a gente se fortalecer, se imunizar contra isso. Para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhes dominam as fronteiras. Então, assim, o mal ainda domina o planeta. E a gente vê hoje no dia a dia, né? O mal ainda está ali, ganha mais evidência nas notícias, inclusive, do que a prática do bem. E fala assim, vai acontecer, inclusive, que o mundo vai se levantar contra vós. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Só dificuldade, Jesus está alertando, né, os 500. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Terás o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso da redenção. Vossa voz será o deserto, provocando, muitas vezes, o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Então, ele está alertando aqui as dificuldades que as pessoas vão ser mal entendidas, vão criticar. Está falando assim que, às vezes, as vozes, né, vão estar no deserto, será motivo de escárnio e negação por muitos que ouvirão. Mas aí tem um porém. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada um das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinado ao sustento das mais ínfimas criaturas. Então, é na dificuldade que eu estarei com vocês, a fala de Jesus. E nos golpes mais terríveis, nas feridas que serão abertas no seu íntimo, é lá que a gente vai cultivar o trigo para alimentar, para ser o celeiro, né? Para ser o sustento de diversas pessoas. Até que o meu reino se estabeleça na terra. Então, ele está falando que existe o reino da terra e vai virar o reino, né, de Jesus. Mas até que isso aconteça, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Então, ele falou assim, a gente não vai encontrar o amor na terra. A gente tem uns vislumbres, né? Uma amostra grátis, né? Só para sentir o gostinho, mas ele é pontual. O amor de Jesus, o amor divino, a gente ainda não tem no planeta Terra. Só que ele fala que, ainda assim, na nossa solidão, né, aquela solidão que a gente pensa, poxa, eu estou sendo incompreendido, a luta do meu dia a dia, às vezes eu me sinto solitário, Jesus fala que, ainda assim,
ele vai encher com assistência incessante. Incessante é o quê? Que não para. Então a assistência do alto, que vem de Jesus, ela não para. Gozarei em vós como gozareis em mim. O júbilo celeste na execução fiel nos desígnios de Deus. Quando tombardes sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, um porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pararem as sombras da orientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Então Jesus está convidando os 500, e esse convite reverbera até os dias atuais, ele faz para a gente hoje, é que a gente possa ser um caminho, um canal da sua mensagem para onde a gente estiver. Para a gente poder ser a união onde está apontando separação, que a gente possa procurar o caminho do sacrifício em detrimento do falso gozo, que a gente possa ser um porto amigo para aqueles que nos rodeiam, que a gente possa ser a boa nova dentro de nós, que as pessoas possam perceber, sentir em nós como seguidores do Cristo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Como diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale das sombras, nada temereis, porque tu estás comigo. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção, senhoravas das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Jesus foi. Então Jesus alerta aos 500 e chama a eles seguirem os discípulos. Os discípulos seriam os semeadores e eles seriam o fermento da Boa Nova. Que dificuldades haverão, mas que eles nunca estariam sozinhos e que ele contava com cada um dos 500. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos, trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários, para sempre no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve da experiência da vida, aí Humberto Campos volta a utilizar, né, a questão do cabelo branco como a neve dos invernos da vida. Elas abraçavam as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Então imagina a alegria dos 500, né? Dessa mensagem de Jesus, porque não foi uma mensagem falada, dita, foi uma mensagem sentida. Ele alertando que todos teriam dificuldades, mas como está registrado no Evangelho, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente também irá vencer. E até que o mundo seja o reino dos céus, muita dificuldade irá passar. Mas que a gente não estaria sozinho. Ele estaria sempre nos acompanhando, sempre nos dando energia, sempre fortalecendo o nosso íntimo. E Humberto de Campos registra aqui que
Entre os 500, eles sentiram de alguma forma que uns precisariam dos outros, assim como nós também precisamos, na nossa luta, de amigos, amigas, companheiros e companheiras, nos fortalecendo, dando o ouvido para ouvir um pouco, alguma lamentação, algo que estava ali ansiando para tomar um caminho diferente. A gente precisa contar uns com os outros, e o Humberto de Campos está dando esse alerta aqui que cada um deles sentiu. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, através dos bastidores eternos do tempo. Olha a informação que o Humberto de Campos traz, que esses 500, eles voltam a reencarnar na Terra para ser o fermento da Boa Nova, para multiplicar. E eles retornam em diversas situações, diversos climas religiosos. Então eles voltam na Igreja Católica? Sim. Voltam na Igreja Protestante depois? Sim. Volta no Islamismo? Sim. Volta no Budismo? Sim. Volta para os muçulmanos? Sim. Ele volta para todos. E aí a gente começa a projetar figuras do nosso planeta Terra que foram referência nessas situações, que não necessariamente falaram a palavra Jesus, mas apresentaram os seus ensinamentos. Me recordo, inclusive, de Mahatma Gandhi, que foi a referência da independência da Índia, mas a independência sem o uso da violência. Quanta história Gandhi ensinou e nos ensina até hoje, mas uma em particular, porque ele não, em sua vida ele não seguiu Jesus, não seguiu ali fielmente os ensinamentos de Jesus, ou seja, não se intitulou cristão, mas ao registro da menção dele dizer que se todos os livros, se toda a biblioteca do mundo se perdesse, mas apenas o Sermão do Monte fosse preservado, os ensinamentos do Sermão do Monte, que inclusive está lá as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Ele não era um seguidor de Jesus estritamente, nesse cristão, mas tinha profundo respeito por Jesus. E nessa proposta da independência da Índia pela não violência, o que seria isso senão um dos ensinamentos de Jesus? O ensinamento de Jesus pela não violência. Jesus foi crucificado, martirizado, e ele não promove a violência. No momento que ele é preso, Simão Pedro puxa a espada, fere o soldado e Jesus repreende Pedro. Jesus em nenhum momento promove a violência. Então, será que Gandhi foi um dos 500? Quantas pessoas podem vir à nossa mente nesse momento de ter sido referência? E vai mais além, ele não teve barreiras religiosas, não teve barreiras políticas no planeta. Ensinou a verdade e abriu caminhos de luz pelo trabalho, para o progresso, em todos os cantos do planeta. Alguns provavelmente, inclusive, anônimos nessa estrada. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Então, alguns são enviados para a fogueira. Quantos foram pela religião, pela fé distorcida, foram queimados, tidos como bruxas, magos. E aí o Humberto de Campos fala assim, quantos não foram, não tiveram suplício, ensinando a lição de Jesus com heroísmo. O livro Ave Cristo, autoria de Emmanuel, aborda um pouco isso.
Aqui no livro Boa Nova mesmo, naquele capítulo que a gente abordou sobre Joana de Cusa, a parte finalzinha ali do capítulo, né? Você vê que lá o algoz tacando fogo, né, na Joana de Cusa e no seu filho, o filho pedindo para que ela negasse Jesus, ela ali firme naquela situação, e aí o algoz pergunta assim, foi isso que Jesus te ensinou? A morrer desse jeito? E ela responde, sim, mas também me ensinou a te amar, a amar o algoz. Olha o exemplo da Joana de Cusa, e que provavelmente ela estaria ali, né, estava ali entre os 500, porque ela já acompanhava Jesus, né, o exemplo dela, né, naquele martírio. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Então, Humberto de Campos traz que esses 500 eles continuam fermentando a mensagem de Jesus até os dias atuais. E eles vêm em reencarnações para potencializar a mensagem do Cristo. Aqui ele volta a registrar em diversas religiões a proposta de Jesus de união e amor, fraternidade e concórdia. Então a gente precisa se unir, se aproximar. É lógico que nas religiões vão ter percepções diferentes, né, do qual caminho a gente segue Jesus, qual caminho a gente encontra Deus. Mas isso não é o mais importante. A gente vai precisar focar no que tem em comum, qual é a mensagem em comum, o que a gente pode fazer para ficar mais unido num ambiente de mais amor do que separação. Na qualidade de discípulos sinceros, Humberto de Campos continua, e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com os seus sacrifícios purificadores, convertendo, com as luzes do Evangelho, a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Então esses 500 hoje são muito mais de 500. Eles foram se multiplicando, porque cada um desses, dos 500, que conseguem tocar outros corações, esses corações novos começam também a multiplicar a mensagem, também fermentar a mensagem e começa a multiplicar. Então o convite de Jesus para os 500, ele também é para a gente. A gente vai encontrar o sacrifício, a dificuldade. As pessoas não vão entender algumas posições nossas. Às vezes não vão entender o que a gente está dizendo. As nossas decisões de não revidar, de não propagar o mal. E nesse ambiente atual de polaridade, de distanciamento, sejamos nós, os seguidores do Cristo, que vamos plantar a união, o amor, a fraternidade. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, mas saibamos perceber quando a nossa fala, o nosso comportamento está separando ao invés de unir. Se a gente não tiver nada para acrescentar para unir, fiquemos em silêncio. Façamos orações a Jesus. Pedimos ajuda à espiritualidade nessa missão que é de cada um de nós. Esse capítulo, como todos os outros, é tão bonito, mas esse especial sinto que é um convite para cada um de nós, e aí para seguir. Voltemos aqui, lá nas falas de Jesus, aquelas falas que não foram ditas, né, foram sentidas. Esse convite de Jesus, ele está até os dias atuais. E os 500? Alguém que veio à mente, né, eu comentei o Mahatma Gandhi aqui durante o episódio. Será que ele foi um dos 500? Tantos outros também seguiram aí, temos exemplo na humanidade, também foram os 500. Se tiver alguém que vem à sua mente, fica o convite para colocar aí nos comentários. A gente pode ir se aprofundando
nesse achismo nosso interno. Mas o mais importante é a mensagem de Jesus. Se você gostou do episódio, deixe seu joinha, compartilhe com alguém. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser rever ou ver se pulou algum episódio, todos eles estão na playlist aqui no canal da Comunhão Espírita. E para a semana que vem, nós começaremos a reflexão do último capítulo do livro Boa Nova, o capítulo 30, chamado Maria, onde Humberto de Campos vai trazer essa psicosfera em torno de Maria de Nazaré, que fora a mãe de Jesus. Mas isso é assunto para a semana que vem. Desejo uma ótima semana para todos nós. Fiquemos com Deus e até lá.